Eu quero falar sobre o reino que Cristo implantou na terra e por que ele veio implantar o reino de Deus na terra. E a base de tudo que eu estou pregando sobre o reino de Deus está ligada a que nós não iremos morar no céu. O propósito de Deus é estabelecer o seu governo sobre a terra. O seu governo sobre a terra. A terra é uma extensão do céu. Salmos 115, verso 15. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem para dominar sobre o ar, sobre a terra e sobre o mar. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Isaías 45, o profeta disse, verso de número 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez a terra e estabeleceu que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra para o caos. E eu vou explicar quando o reino de Deus foi tirado daqui e quando o reino de Deus voltou hoje. Eu vou repetir. Eu vou explicar quando o reino de Deus foi tirado e quando o reino de Deus voltou. Então, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, diz a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Presta atenção, isso aqui é sobre Jesus. E o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Então, Isaías estava profetizando sobre o nascimento de Jesus. Agora, olha o que diz o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Eu estou falando para você, nós não vamos governar no céu, nós vamos governar na terra. A Bíblia está dizendo que Jesus nasceu, o governo está sobre os seus ombros, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aí Isaías vai dizer, sendo profeta, para que o filho nasceu? Olha o que diz o verso 7. Para que aumente o seu governo. Presta atenção nessa palavra. Aumentar o governo. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, paz sobre o reino dele. E o firmar o reino mediante o juízo. Olha como é que o reino de Deus será firmado. Através do juízo e justiça. É por isso que o Apocalipse, o juízo de Deus se aproxima. Para que o reino sem paz seja estabelecido. Isaías capítulo 9, verso 7 agora. Olha o que está dizendo. O reino aumente o governo para que venha paz sobre o trono de Davi. E aí você lembra da profecia de Lucas. É necessário ler Lucas novamente. Irmãos, anote esses versículos. Lucas capítulo 1. Quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus, ele fala sobre a profecia de Isaías.
E olha o que ele diz, Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Olha o que ele diz, 31. É Gabriel anunciando. Gabriel anunciando. Eis que conceberás e darás luz a um filho que chamarás pelo nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora olha o que está no verso 33. E ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Deus lhe dará o trono de Davi. Aqui, ó, Isaías 9:7. O menino nasceu, o governo está sobre seus ombros. Para quê? Para que aumente o seu governo, para dar paz sem fim sobre o trono de Davi. O trono de Davi. Agora, olha que coisa, irmãos. Jesus sentou no trono de Davi quando ele esteve na terra? Não. Quando é que Jesus vai sentar no trono de Davi? Após o Armagedon. Por quê? Porque Salmo 2:9, Apocalipse 12:5, a Bíblia diz que ele vai sentar no trono de Davi e ele vai reger todas as nações do mundo com vara de ferro. E o governo de paz sem fim será estabelecido. O seu governo será mundial e universal. Mas este reino, ele não é no céu. O reino é na terra. O trono de Davi não é no céu. O trono de Davi é onde? Na terra. Agora, presta atenção, que para este governo chegar, está no verso 7, ele vai estabelecer o seu reino através do quê? Mediante o juízo e justiça. Juízo e justiça. Por que a necessidade do Apocalipse? Para que o governo de paz sem fim seja estabelecido na terra. Agora presta atenção, meus irmãos. A terra é uma extensão do céu. Deus quis estender o seu governo e o seu reino, e ele criou céus, Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus, está no plural, e a terra. Isaías 45, 18. Aquele que formou os céus e que criou a terra, ele criou a terra para estender o seu governo. E ele deu ao homem o governo da terra. O governo da terra. Então imagine que o governo de Deus estava estabelecido sobre a terra e estava tudo em ordem. Porque Deus era o Deus do céu e era o governante da terra. Ele deu ao homem o governo da terra. O Espírito Santo estava no homem, ele soprou, é ruach, vento ou sopro na narina do homem. Quando a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, o homem era pleno em conhecimento, pleno em domínio, pleno em governo sobre o céu, a terra e o mar. Agora, olha o que acontece. Isso aconteceu em vários países do mundo. Países que tinham uma monarquia, como o Brasil. O que o Brasil era? Uma extensão de Portugal. Sim ou não? O Brasil não era uma extensão de Portugal? Alguns chamam isso de colônia. Então, a comida aqui era o quê? Comida portuguesa. O idioma que foi estabelecido no Brasil foi qual idioma? Português. E quem era dono do Brasil? Quem era dono do Brasil?
Quem era dono do Brasil? Portugal. O filho do rei de Portugal governou o Brasil. Mas o que aconteceu no Brasil? O Brasil quebrou o princípio de governo de monarquia. E então o que o Brasil fez? Se rebelou contra o imperialismo e se torna independente, bem entre aspas, eu vou colocar porque o Brasil continua sendo uma colônia, só que não só de Portugal, agora do mundo todo. Agora, para ver esse rompimento, há uma quebra de princípio. Isso aconteceu com vários países. Vários países, olha só. Inclusive, uma ilha que vai ser atingida aqui, ó, que era uma família, era governado pela Inglaterra. Uma dessas ilhas que vai ser receber, que é a ilha de Costa Rica, eu acho, ela era uma ilha que era governada pela Inglaterra. O que o povo fez? Declarou liberdade do governo do reino. Então, a colônia se liberta da questão de governo real e se torna independente da Inglaterra. O Brasil se tornou um país independente de Portugal. Então, quando um país rompe com a monarquia, ele se torna independente. E aquele governo, por exemplo, de Portugal, não tem como influenciar mais o governo do país que se tornou independente. A mesma coisa acontece com os países que eram governados pela Inglaterra, que agora estão declarando a sua independência, declararam independência. Quer dizer, um país que foi colonizado, como o Brasil por Portugal, rompe. Países que foram colonizados pela Inglaterra e dominados pela Inglaterra, que aí vem a língua, vem a roupa, vem o alimento, vem tudo. A cultura do rei é implantada aonde ele governa. E é interessante, meu irmão, porque quando você estuda sobre a monarquia, olha o que o pastor Carlos vai falar. O povo não é dono de nada. Vocês sabiam disso? As florestas e a riqueza do país é todas do rei. Todas do rei. O povo não é dono. O povo, ele administra tudo para o rei. A figura máxima de uma monarquia é o rei. Ele representa toda a população e todo o reino. E veja que dentro de uma monarquia, isso passa de pai para filho. Então, a rainha Elizabeth morreu. Quem assumiu? O rei Charles agora. E o rei Charles, ele é o governo. Agora, pasme. Debaixo do governo de Charles está o Canadá, está a Austrália, está países da África. Tudo que estão ligados ao seu governo. Ele é a figura máxima. Agora, imagine se a Austrália dizer, nós não queremos mais pertencer ao reino e se desligar. Automaticamente o rei tem que se retirar para que se estabeleça uma nova cultura, novas leis, novos governantes e o povo, então, vai ter que trabalhar dentro dessa liberdade. E aí, irmãos, imagine que, olha o que aconteceu. Deus estendeu o seu governo sobre a terra. E o que Adão fez? Ele se rebelou. Você sabe o significado da palavra rebelião? O significado da palavra rebelião é pecado. E automaticamente, quando Adão pecou, ele declarou a sua independência do céu. Isso aqui é muito forte, isso aqui é só para quem é espiritual para entender um negócio desse. Quando Adão pecou, ele declara a sua independência do céu. E sabe o que acontece?
a desordem veio sobre a ordem. Por quê? Porque todos os países, pasmem os irmãos aqui, que tem monarquia, o povo vive bem. Vocês sabiam disso? O povo vive bem quando vive debaixo de monarquia. Veja se os ingleses vivem mal. O povo do Canadá e da Austrália vivem mal. Monarquia. Vai lá na Arábia Saudita e vê se o povo está vivendo mal. Por quê? Porque dentro de uma monarquia é muito melhor do que uma democracia. Só que muitos países declararam a sua independência da monarquia e se tornaram escravos da riqueza. Então, quando Adão peca, ele declara automaticamente a sua independência do céu. E o que aconteceu? Quando um país se torna independente da monarquia, quem governa se retira. Quem governa se retira. E quem governava Adão era o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez? Voltou. No ato da independência de Adão, e Adão ele se desconecta do céu, ele declara a sua independência do céu. Quem é que se retira? É o que governa. E quem governava Adão era o Espírito Santo. E o que aconteceu quando o pecado entrou? O Espírito se retirou. Se retirou. E sabe o que acontece quando o Espírito se retira? Oh, meu Deus! O caos se manifesta. O caos se manifesta. Só que veja, a terra é uma extensão do céu. A terra não foi criada para o caos. A terra, segundo Isaías 9:6, que eu acabei de ler, ela vai ter um governo de paz. E sabe o que acontece lá no céu? O rei da terra decidiu voltar. E ele falou: eu vou voltar. E eu vou levar o governante dentro de mim. Aleluia. E através do meu sangue, eu vou limpar a casa para o meu governador entrar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Eu vou repetir. O pecado, o homem, através do pecado, ele declara a independência do céu. Quando um governo, um reino, declara-se independente, quem governa se retira. O Espírito Santo se retirou. O caos veio sobre a humanidade. Mas Malaquias 4:4 Gálatas 4:4 diz: vindo à plenitude dos tempos veio Jesus nascido de mulher. Agora presta atenção. Jesus disse: eu vou voltar para a terra. E eu vou levar o governador da terra comigo. O meu sangue vai limpar o templo do meu governo. O meu sangue vai limpar o templo do meu governo. E o templo do governo do reino não é concreto. O sangue de Jesus não limpa templos feitos por mãos de homem. Jesus disse: através do meu sangue eu vou limpar o templo. E o Espírito, o governo, vai voltar para dentro do templo. E o que Adão perdeu, eu estabeleço uma nova aliança com o homem. E agora, quem estiver debaixo do meu governo vai voltar a governar através do meu espírito, porque eu estou voltando para a terra
e o meu governo vai ser estabelecido. Eu vou plantar o meu governo dentro do homem, eu vou limpar o homem com meu sangue, e o homem vai voltar a governar. Aleluia. É por isso, meu irmão. É por isso que quando você lê Mateus, capítulo 4, a primeira pregação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo. Está próximo. Você sabe o que ele está dizendo? O próximo está ligado ao retornar. O meu reino não vai chegar. Entende isso aqui, meu irmão? O reino de Deus foi estabelecido quando o rei voltou para a terra. E o rei voltou e trouxe o Espírito Santo. E o rei voltou e disse: arrependei-vos, mude o vosso pensamento, porque está próximo. E uma das raízes da palavra próximo é trazer o que já existe. É manifestar aquilo que já existiu. Então eu quero agora manifestar o meu governo sobre a terra. Está próximo o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Olha o que Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Capítulo 14, verso 17. Olha o que Paulo vai dizer. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, não é comida e nem bebida, mas justiça. Olha o governador sobre a nossa vida. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem entra no reino de Deus através da cruz tem o senso de justiça, paz e alegria, porque o governador está dentro dele, o Espírito Santo está dentro dele. E Jesus, quando ele vem trazer, ele vem à terra, ele vem estabelecer um governo, um reino, que hoje ele é invisível. Mas esse reino vai se tornar visível. E eu quero dizer, irmãos, que, e eu estou batendo nessa tecla, Jesus não veio trazer medo, ele veio trazer governo. Jesus não veio trazer pânico, ele veio trazer governo. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio estabelecer um governo, um reino. Um reino. E este reino que Jesus veio estabelecer, ele está acima de todos os governos e reis dessa terra. Eu vou repetir. O reino que Cristo implantou, que é a igreja, que representa ele, porque é a igreja que tem as chaves do reino dos céus, está acima de todos os governos e todos os reis da terra. Está acima de todos os governos e todos os reis da terra. E sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que Jesus implantou o reino. E ele diz, eu vou voltar, mas vou levar o governador. E veja que antes de subir, João capítulo 20, olha que coisa forte, meu irmão.
versículo 22. E versículo 22. Jesus apareceu com o corpo ressurreto. Ele apareceu com o corpo ressurreto. Versículo 21 e 22 de João 20. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou para estabelecer um reino, eu também envio a vós. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Você está entendendo o que Jesus disse? Ele apareceu ressuscitado. Ele veio com o governo. E ele diz, Pai seja convosco. E ele diz no verso 21 de João 20, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não disse, assim como eu vou para o céu, eu vou te levar para ir embora comigo, não. Assim como eu vim a estabelecer um reino nessa terra, e o Pai me enviou aqui para botar ordem na desordem, eu também envio vocês agora. E quando ele diz, eu envio vocês, olha o que ele fez no verso de número 22. Ele vai soprar o governo sobre eles. Irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que está dizendo aqui, ó. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Porque ele veio à terra com o governo. Ele veio à terra com o governo. Ele volta para estabelecer o governo de Deus, o reino de Deus. Ele volta para devolver ao homem o que Adão havia perdido, o governo sobre o ar, sobre a terra e sobre o mar. E aí ele ressurreto vai dizer, Pai seja convosco, assim como enviou, eu envio a vós. E dito isso, ele soprou sobre os discípulos. E ele diz, recebam. O que ele estava querendo dizer é isso? Receba o governo. Eu estou devolvendo o governo para vocês. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, vocês vão governar. Pelo poder do Espírito Santo, vocês vão ter paz, gozo, justiça, alegria no Espírito. Porque a ordem voltou para a desordem. E assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Recebam do meu Espírito. O governo voltou. E ninguém vai destruir o meu governo. Ninguém vai destruir a minha igreja. Ninguém vai acabar com o meu reino. E é por isso, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Que Satanás não quer que você descubra as chaves e os segredos do reino. Teve irmãos, e não foi um só não, foi mais de um que me procurou e disse, pastor, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu já fiz faculdade de teologia, pastor Carlos, já fiz curso básico, curso médio de teologia. Não existe nenhuma matéria em curso teológico sobre o reino de Deus. Não existe. As religiões não pregam sobre o reino de Deus. As religiões fazem com que nós amamos a placa e não amamos o reino. As religiões odeiam o reino. Odeiam o reino. As religiões não querem que as pessoas conheçam os segredos
e os mistérios do reino, a autoridade do reino, o poder do reino. E, meu irmão, dentro de um reino, presta atenção do que eu vou falar agora. Dentro de um reino, o povo não tem nada. Tudo que existe no reino pertence ao céu. E isso está ligado à mordomia cristã. Você sabe por que existe muitas pessoas pobres sendo evangélicas? Porque elas são religiosas e elas se acham donas de coisas. Você não é dono de nada. O reino manifesta tudo o que você precisa. Você não é dona do teu carro, da tua casa, de tudo que você tem. Tudo que eu tenho e tudo que você tem pertence ao reino. Quando eu tenho esse princípio, eu não me apego a nada dessa terra. E isso não me isenta de ter, de possuir, de conquistar. Porque o governo de Deus está sobre mim, mas eu entendo que eu sou um administrador do reino. Eu sou um embaixador do reino. Eu sou um ministro do reino. Eu sou um representante do reino. Então, se eu sou um embaixador, tudo que eu tenho pertence ao reino. Então, tem muita gente que acha e não enriquece, não prospera. Por quê? Porque se acha dono de coisas. E esses dias eu já falei isso aqui, eu já falei com a missionária. Se Jesus chegar e pedir tudo que a gente tem, você entrega? E ela falou, tudo é dele. Eu achei lindo quando a missionária Raquel falou isso, porque eu queria ouvir isso dela. Porque nós não somos donos de nada, nós só somos administradores. Tudo é dele. E quando tudo é dele, quando ele pede, eu não tenho coração naquilo, eu entrego. Vocês estão entendendo? Tudo pertence a ele no reino. E quando ele me pede algo, o meu coração se desprende na hora. É teu. Usa do jeito que o Senhor quer. Tudo é teu. Eu só sou teu administrador. Agora, meu irmão, quando você entra num nível desse no reino, de desapego em prol do reino, você começa a viver prosperidade. Você começa a ter gozo, paz e alegria no espírito. Porque você não está preso às coisas. Porque você está fazendo parte de um reino. Aleluia. E eu quero concluir essa mensagem. Porque essa mensagem, eu não sei quanto tempo eu vou pregar, eu só estou na introdução ainda. De muitas coisas que estão se abrindo. Mas eu quero que você perceba o que eu vou falar aqui. A gente fala muito de fim do mundo. Não fala muito do fim do mundo? A gente fala muito de Apocalipse e se prende no período do Apocalipse. E veja, irmãos, eu vou ler aqui para vocês Mateus 24 para você entender o que eu vou falar. Quando Jesus diz em Mateus 24, versículo 3, olha o que os discípulos perguntaram. Os discípulos perguntaram no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí, olha só, a pergunta é quando será? Olha só, quando vai suceder essas coisas e que sinal da tua vinda e da consumação dos séculos. Aí Jesus vai falar,
Muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Certamente ouvireis de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda, olha só, ainda não é o fim. Não é o fim. Guerras e rumores de guerra. Está acontecendo guerra, Israel é o fim. Não é o fim. Aí Jesus vai dizer: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, está no plural, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? É o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Agora, olha o que diz o verso 14. Qual é o maior sinal do fim do mundo? Não é o Apocalipse, porque o Apocalipse é uma fase para a manifestação do reino. Eu vou repetir, o Apocalipse não é o fim do mundo. O Apocalipse é uma fase para a manifestação do reino. E olha o que diz o verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha de todas as nações. Daí sim, aí a resposta chegou, do verso 3. Então virá o fim. Quando o reino tomar uma proporção global, o fim vai chegar. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Primeira coisa que eu quero dizer é que a falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar, porque a volta de Jesus não tem nada a ver com o fim. Eu vou explicar agora, irmã Raquel, espera aí. A falta de Jesus, de pregar Jesus, não tem nada a ver com o reino em proporção mundial. A falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar agora. Não impede. Então, veja bem, segunda coisa que eu quero dizer, todo o Apocalipse, como os sinais, terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, fome, peste, violência, guerra, falsos cristos, falso profeta, perseguição religiosa, não é o fim. O Apocalipse, as 21 chagas do Apocalipse, não é o fim. 7 selos, 7 trombetas, 7 falso profeta e o diabo governando a terra não é o fim. Tudo isso se manifesta para haver juízo, para a manifestação do reino. Não é o fim. O Apocalipse não é o fim. A volta de Jesus não é o fim. O arrebatamento da igreja não é o fim. O fim será quando o reino ser manifesto em todo o planeta Terra. O fim só vem quando Jesus sentar no trono de Davi e governar o mundo por 1000 anos. E todas as nações, todos os povos, todas as tribos, no mais longe do planeta, estiver debaixo do governo de Cristo. Aí nós chegamos no fim. No fim. Então, o reino de Deus, na sua plenitude, ele só acontece no milênio. Então, por que eu digo que você não vai morar no céu, meu irmão?
Porque Jesus veio nos devolver o governo. Eu acabei de ler João 20, 21 e 22. Ele aparece, paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou para restaurar o reino, agora eu envio vocês. E ele sopra sobre o Espírito Santo sobre os discípulos. Ele diz, o meu governo vai ficar com vocês. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores do que essa. Esses sinais vão acompanhar vocês. Demônios serão expelidos, enfermos curados. Vocês vão falar novas línguas. Se pegar coisas mortíferas, não farão dano algum. E vocês terão tanto poder que vocês vão morrer pelo meu reino. Mas não se preocupe. Quando eu voltar, eu vou ressuscitar o corpo de vocês. E vocês vão voltar comigo para implantar o reino milenial. Porque eu não quero vocês governando comigo no céu. Nós vamos governar sobre a terra. Aleluia. Aleluia. É por isso que o arrebatamento está ligado a isso, meu irmão. Então, para você entender o que? Primeiro, Jesus vai voltar. Ele vai levar a igreja. Toda a igreja primitiva aguardava o arrebatamento da igreja. Toda a igreja primitiva, todos os apóstolos morreram acreditando que seriam arrebatados. Então, veja bem, Jesus vem e nos leva. Ele nos leva, nós vamos receber galardão, 2 Coríntios 5:10. De galardão, nós vamos para as bodas do Cordeiro, a festa de casamento da noiva com o noivo, da igreja com Cristo. Mateus 8:11, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. A igreja vai estar guardada. Na terra vem o juízo. Por quê, meu irmão? Vamos voltar para o texto que nós iniciamos. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. A igreja vai estar lá 7 anos apenas, porque é a última semana das 70 semanas. O início da última semana, da 70ª semana que Daniel profetizou, que é sobre Israel, ele acontece quando a igreja sobe e ele conclui com Armagedon. Início, arrebatamento, fim, Armagedon. Agora veja bem o que o profeta Isaías profetizou. Porque Jesus veio à terra, ele veio tomar o governo da terra novamente. Adão declarou a independência do céu quando ele pecou, mas Jesus veio resgatar os homens e o governo da terra para Deus e veio trazer o governador com ele, que é o Espírito Santo. E sabe o que acontece, meu irmão? Olha o que Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí Isaías diz, porque Jesus nasceu, olha o que diz o verso 7, para que se aumente o seu governo sobre o governo da terra. E olha o que diz, para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi. E aí você pega a profecia de Daniel, que diz que até o fim haverá guerra, até o fim do governo humano. Após a manifestação do iníquo, do anticristo, do falso profeta e do dragão, eles irão trazer um governo totalitário. Agora, presta atenção, meu irmão. Jesus nasceu para governar, não no céu, para governar a terra. E aí, olha só, ele vai estabelecer uma paz sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. E agora, olha só,
para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. Como é que o reino de Deus é estabelecido? Juízo e justiça. Qual é a base do trono de Deus? Justiça e juízo. Porque o juízo vai vir para que o reino de Deus seja estabelecido. Porque o Apocalipse está se levantando diante dos nossos olhos para o reino ser manifesto. E veja bem, ele vai firmar o seu reino mediante justiça e juízo, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor fará tudo isso. Agora presta atenção. Juízo e justiça se manifestarão sobre a terra no período da tribulação e da grande tribulação. Mas após 7 anos, após o Apocalipse, o reino se tornará visível. Irmãos, o reino de Deus não tem fim. O reino que Jesus veio devolver ao homem, ele não tem fim. Ele é o único reino que jamais será destruído. Quanto mais mataram crente, mais a igreja cresceu, mais o reino se expandiu. Quanto mais persegue, mais cresce. É por isso que a igreja ela está acima do governo do Brasil. A igreja está acima da China, a igreja está acima da Rússia, a igreja está acima de Israel agora. Porque o governo de Deus está sobre a igreja. O governador do reino está dentro do crente. O governo não está fora de mim, ele está dentro de mim. Aleluia. Oremandurevastia. Aleluia, Jesus, aleluia. Irmão, o que eu quero que você tenha de entendimento? Todos que morrerem na tribulação, irmão Saulo, Apocalipse 24, ressuscitarão com o corpo glorificado. 24, mas quem morrer na tribulação e na grande tribulação não terá galardão. Eles ficarão debaixo do trono, Apocalipse 6, 9 e 10. Só a igreja será galardoada. Agora, olha que coisa, meu irmão. É uma das coisas que eu estou batendo. E se eu faço parte desse governo e desse reino, para que viver tomado de medo? Agora vão aplicar Jussara em pequenos. Agora vão tomar o dinheiro do povo e nós vamos ter a moeda digital. É tudo sinal, é tudo cumprimento, é para que se manifeste o reino. Se tudo isso está acontecendo, é porque o reino necessita se manifestar. Tudo que está acontecendo é para o reino de Deus se tornar visível. É para que haja uma paz sobre o trono de Davi, e é uma paz sem fim. Isaías 9:6, e isso só acontecerá dentro do princípio do milênio. Tudo isso está acontecendo porque para chegarmos no fim, o evangelho do reino precisa tomar a proporção global. E não venha me dizer que o evangelho do reino tem a ver com a evangelização mundial. Meu irmão, é obrigação do crente pregar o evangelho. Então, quando eu tenho esta noção, quando eu tenho esse entendimento, eu não vou ficar aterrorizado, meu irmão. Eu não vou ficar em pânico. Eu não vou ficar comprando roça, plantando no meio do mato e me isolar, sendo que se você for usar celular no meio do mato, eles vão te encontrar. A minha esperança não está nos governos dessa terra, eu não tenho nada nessa terra, eu sou peregrino, eu sou forasteiro. Tudo que eu possuo não pertence a mim, pertence ao governo de Deus. Eu não tenho apego às coisas aqui.
porque o meu maior patrimônio é o governo de Deus que está sobre a minha vida, é a presença do Espírito. É por isso que muitos não querem que você entenda o governo, o reino. É por isso que muitos crentes e muitos de vocês que estão aqui vivem à beira do caminho mendigando migalhas do reino, sendo que o governo está dentro de você. Você tem autoridade para expulsar demônio, autoridade para curar enfermos, autoridade para materializar coisas que não existem pelo poder do reino. Tudo que eu e você precisamos, o reino nos dá. E glória ao nome de Jesus. E religião não quer que você aprenda isso. Religiosos querem te ver todo domingo, todo dia, no culto, na igreja. E o gospel mundial está roubando a semente do reino. E eu quero dizer que eu não estou dizendo para você se rebelar contra o teu pastor, não, meu irmão, contra a tua igreja. Eu quero dizer, se posicione. Se posicione. Viva no reino. Coma pelo reino. E aí você, irmão, entenda o que Jesus disse em Mateus. Mateus 6, 33. Olha só o entendimento, você não tem nada, você não precisa se preocupar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí busque o que vai ser acrescentado. Jesus está falando, para que andar ansioso? Você não consegue aumentar um côvado da sua estatura. Olhe para as aves, olhe para os lírios. Se você, sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedirem. Você está entendendo, meu irmão? Pare de se alimentar de Apocalipse dentro do âmbito de tragédia. E entenda que o Apocalipse é o governo e o reino sendo manifesto sobre a terra. Sabe por que o diabo não quer que você entenda a profecia? Apocalipse 24, irmão Saulo, e Apocalipse 6, verso 9 e 10. Sabe por quê, meu irmão? O diabo não quer que você entenda a profecia. Porque a profecia revela que o reino de Deus prevalece sobre o governo de Lúcifer, de Satanás. O livro do Apocalipse é o livro da derrota do diabo. O livro do Apocalipse é o triunfo do bem sobre o mal. Ah, pastor, não há justiça na terra. Não aguarde justiça de seres humanos como você. Mas a justiça de Deus está se manifestando, as dores estão se multiplicando, e é para a manifestação da plenitude. É para que Cristo sente no trono de Davi, governe todas as nações do mundo com vara de ferro. Aleluia! Aleluia, Jesus, aleluia! É tempo de acordar para vivermos pelo reino. Por isso eu digo, não para de produzir, meu irmão. Não pare de gerar. Não pare de conquistar.
Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você faz parte de um reino, meu irmão. O teu rei continua no governo. Nós vamos chegar lá no governo. Amém? Deixa eu orar por vocês. Amanhã nós continuamos. Amanhã tem mais, hein? Acho que nós vamos até domingo sobre o reino. Hoje é a 4ª mensagem. Aleluia. Não tema o futuro, se Deus já está lá. Aleluia. 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 Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Não pare. Persevere. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não entre em debate. Né? Se alguém quer ficar aqui na grande tribulação, amém. Se alguém tem esse entendimento, e eu sempre digo, meu irmão, a maioria dos pastores que defendem o tribulacionismo não acredita em cura divina e não acreditam em línguas estranhas, batismo no Espírito Santo. Se eles não acreditam eles acreditam que o Espírito Santo e o Pentecoste foi só para a igreja primitiva, que os sinais acabaram. Se eles não acreditam em dons espirituais e não acreditam em cura divina, jamais eles acreditarão no arrebatamento. Por quê? Porque são mentes naturais. Agora, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho o governo do reino comigo, o governo testifica com o meu espírito, pelo poder da palavra, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles, com o Senhor, e estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se tem alguma alma para Jesus, alguém que está afastado, alguém que não aceitou Jesus ainda. A oportunidade é agora. Não espere para amanhã o que você precisa fazer agora. Aleluia. É só você colocar eu quero, aí eu vou esperar 2 minutos e eu vou estar orando. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Diga eu quero. Timóteo Canuto está dizendo eu quero. Deus abençoe, irmão Timóteo. Tem mais alguém para Jesus? Só pela vida do irmão Timóteo já valeu a pena toda essa live. Solidade está dizendo eu quero. Mai está dizendo eu quero. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos estar orando pela sua alma, pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Entre na arca da salvação, entre no reino. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. 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 Aleluia. Maive Amarde de Souza. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar pela sua alma, sua vida. Clóvis Barbosa, glória a Jesus. Aquele que restaura a ordem na desordem está te chamando para que o governo dele, o Espírito Santo, habite em você.
Ele não te chamou para ser escravo e nem para comer bolotas de porcos. Ele te chamou para se assentar na mesa. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, eu quero colocar todas essas almas diante da sua presença. Perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida. Ó Deus, e que essas vidas sejam transformadas pelo teu governo, pelo teu Espírito Santo. Senhor, quebra toda a cadeia, todo o grilhão do pecado, e que elas sejam livres para te servir e te adorar. Senhor, em nome de Jesus. O teu reino não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz, alegria, justiça e alegria no Espírito. Manifesta o teu governo sobre a nossa existência. Arranca todo medo, Senhor. Arranca todo pânico, toda ansiedade. Arranca tudo aquilo que nos escraviza e nos domina. Arranca, Senhor. E que nós sejamos tomados pelo teu governo, tomados pelo céu, tomados pelo teu Espírito. Que sejamos usados e ousados na tua presença. O teu governo e o teu reino é maior do que todos os governos dessa terra. Urabacando, Uremaia, que toda opressão maligna, que toda obra maligna, todo demônio que está perturbando esta família, Satanás, tira a tua pata suja desta casa agora. Esta família dominada e governada pelo céu. Saia dessa família. Senhor, traga ordem na desordem. E continua manifestando o teu poder na nossa existência. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, você que não comprou o livro Descomplicando o Apocalipse, né? Irmãos, esse livro é para você entender coisas como essa que estão sendo pregadas. E é um livro totalmente didático. Existe, no final de cada capítulo, existem perguntas para você responder. E essas perguntas é para você memorizar o que você está aprendendo. E existem um resumo de cada capítulo do Apocalipse. E além de ter um resumo de cada capítulo do Apocalipse, tem várias perguntas e respostas para você de forma descomplicada. Então, você pode adquirir esse livro, eu vou colocar o link aí agora, e é tremendo aprender o Apocalipse. Eu amo o Apocalipse, né, meu irmão? E Deus quer que você tenha esse entendimento que você está recebendo aqui, ó. Entre em contato com o Guilherme, nesse contato aí, e você vai adquirir o livro. E nos ajude no Projeto Arrependa, irmão, já foi comprado todo, na realidade, o que o pastor André me pediu foi enviado para ele, e está aí a reforma da igreja, mas nós estamos com a obra lá na tribo indígena. Eu não falei com a missionária Sara, mas eu vou mandar mensagem para ela me mandar foto. Está chovendo lá no Amazonas, quando chove, meu irmão, é só Deus. Mas eu preciso da sua ajuda. Amanhã eu vou ver os valores das cestas básicas, dos brinquedos, dos fretes que nós vamos enviar os brinquedos para... Está aí o pastor Carlos Vieira para o Nordeste e para o Vale do Jequitinhonha. E eu vou ver quanto eu vou precisar para o Natal Missionário. Tem passagem aérea, tem hospedagem, tem aluguel de carro, mas tudo já existe no reino de Deus e vai se materializar. E eu creio que o Natal Missionário esse ano vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. E eu quero que você faça parte das reformas, das construções, dos projetos. Não deixe de abençoar, meu irmão. O que o reino precisa está dentro de nós. Então, se Deus está te dando o recurso, invista no reino. Você não é dono de nada, meu irmão. Você só é mordomo. Então, lance a semente. Lance a semente. Lance.
que você vai ver a manifestação do reino de Deus. Creia no que está sendo ministrado, irmãos. Eu vivo isso que eu estou pregando. Eu jamais vou pregar algo para você que eu não vivo. Você pode ter certeza, porque eu oro a Deus para Ele me guardar, de viver aquilo que eu estou pregando. E eu vivo no reino e pelo reino. Eu vivo no reino e pelo reino. É por isso que eu já vejo o Natal Missionário sendo realizado em vários lugares, várias famílias sendo abençoadas. Eu já vejo a obra de Deus crescendo, vidas sendo restauradas. E aquele texto de Mateus 24, nós iremos participar dele. Tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estive nu e me vestisse, estive preso e visitai-me, estava enfermo e foste ver-me. Quando nós fizermos isso, Senhor, quando você fizesse a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Isso é o reino. O reino não é eu ter para mim, o reino é eu não sou dono de nada e tudo que eu tenho eu compartilho com quem precisa. O livro com frete incluso fica R$ 60, R$ 59,90. Com frete incluso, ele vai para a sua casa por R$ 59,90. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu final de noite. E, irmãos, 6 horas da manhã, o 17º dia do nosso jejum, que está sobrenatural. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159. A Ordem Mundial e a Bíblia será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais, pois tudo está na Bíblia e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único. 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião.
8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374.